E alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a têmpora e a seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comerei fartamente, e ficarei satisfeito, e louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Quem pode dizer amém? Amém! Amém. As crianças falam bem alto, né? Amém. Vamos orar, Espírito Santo, nós te agradecemos por esta bendita palavra, a qual tem vindo aos nossos corações nesta noite, que a mesma vai e produza aquilo para a qual está sendo mandada por ti, e que ela volte, ó Deus, para ti, trazendo aquilo que lhe apraz. Abençoa os nossos corações, toma a boca do pregador e fale conforme as nossas necessidades, é o que nós lhe pedimos e te agradecemos no nome daquele que vive e reina para sempre. Amém. Poderes sentar em silêncio, em reverência à palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra de promessa e de fartura. Há muitas pessoas que elas falam contra a pregação da prosperidade. Realmente, quando você prega só prosperidade, né, como diz que tem a pregação, justamente isso realmente seria uma coisa que não deveria ser feita. Ou o quê? Vou repetir. Tem a teologia da prosperidade. Muitas pessoas não aceitam a teologia da prosperidade. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a ser próspero. Jesus falou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, mas vós vencereis. Eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Agora, as tribulações com certeza virão. Jesus realmente não chamou ninguém para ser rico. Jesus não chamou você para ter vida boa. Isso é uma pregação. Mas a palavra de Deus, irmão, nos mostra que as bênçãos perseguirão aqueles que crerem. E o próprio Deus, na sua palavra, ele fala que cada manhã ele traz uma bênção para os seus queridos. Existem vários versículos na palavra de Deus nos mostrando que o nosso Deus, embora nós tenhamos luta, provações na nossa vida, mas o nosso Deus, Ele não quer que nós passemos por coisas que venham a denigrir a imagem do Evangelho e a sua imagem. Porque se eu pregar um Deus mesquinho, um Deus que não abençoa, um Deus que só quer para Ele e não abre a mão para os seus filhos, o mundo estaria perdido. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus próspero, Ele é um Deus que abençoa. Preste atenção aqui, fica ligado aqui na palavra de Deus. Veja bem o que Deus fala para você nesta noite. Você vê de Gênesis a Apocalipse, Deus falando para Abraão: sai desta tua terra, sai da terra, da tua parentela, capítulo 12 do livro de Gênesis, e vá a uma terra que eu lhe mostrarei, e far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. Então Deus, Ele quer que você seja assim abençoado, assim como Ele abençoou Abraão. Mas muitos ignorantes, eles dizem: ah, mas isso foi lá no passado. Deus abençoou no passado. Irmãos, se o nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, se Ele abençoou no passado, Ele quer abençoar também os seus filhos, também no presente. E naquela época o povo vivia na lei de Moisés. E era mais difícil. Nós podemos observar a história de quem? De Jó. Jó foi um dos homens mais ricos, ou maior, o homem mais rico, melhor dizendo, o homem mais rico da sua época, contemporâneo de Abraão. É tanto que a história dele foi contada, né? E crê-se que foi o livro também escrito por Abraão. Então, Jó, ele teve riquezas e bem. Outro homem também que teve muita riqueza, Salomão. Deus abençoou ele de tal maneira, não teve nenhum homem tão sábio como Salomão. Diz a palavra de Deus que não haverá, não seja Jesus, né? Jesus é um homem perfeito. Mas homem, só homem, corpo humano, Salomão foi o único. Então Deus, Ele quer que você seja abençoado. Deus quer que você seja próspero. Na história do povo de Israel, irmãos, a palavra de Deus nos mostra aqui que este povo, escolhido por Deus, sempre quando ele se afastava do Senhor, quando ele desobedecia a voz de Deus, Deus permitia que o seu grande exército do céu, como diz aqui a palavra de Deus, os gafanhotos vinha e consumia a terra, literalmente. Você já viu enxame de gafanhoto? Quem já presenciou? Terrível. São aqueles grilos, né, que chama de grilo, mas gafanhoto grande. E lá existiam os enormes. Naquela época, o povo pecava contra Deus. E Deus permitia que o gafanhoto ia e consumia toda a sua terra. A locusta, o gafanhoto e toda a sorte de maldição vinha sobre o povo de Israel. E eles perdiam muita coisa. Animais, os bois do campo, sua lavoura, o seu milho, o seu mosto, tudo, eles perdiam tudo, por causa do pecado. As enfermidades atacavam eles, os inimigos vinham contra ele e massacravam eles, e levavam eles até cativo, como foi na história de Israel. Mas o nosso Deus, como Ele é misericordioso, Ele fez promessas a Abraão. E novamente o profeta Joel profetizando promessas de bênção sobre a vida do povo de Israel. E justamente aqui, nesta palavra, nós estamos aqui no ensino da palavra. Deus, Ele fala aqui, através do profeta, no versículo 23, que eu vou ler para vocês, mais uma vez. E vós, filho de Sião, regozijai-vos. Ele está dizendo aqui, e vós, filho de Sião, quem são os filhos de Sião? Os filhos de Israel. Regozijai-vos. Ou seja, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a têmpora e a seródia no primeiro mês. Veja bem, Deus falou através da boca do profeta Joel: vós, povo de Sião, filhos de Sião, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. O que é ensinador de justiça?
ensinador que ia ensinar o povo a andar em retidão, na vontade de Deus. E esse ensinador foi Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao seu tempo para ensinar a palavra de Deus ao seu povo. Mas aqui, irmãos, tem um mistério também. Quando Deus fala que vai enviar ensinador de justiça, eu creio que isso compete também aos servos do Senhor, que ensinam justamente a palavra de Deus, que não só ensinam o homem a viver até uma vida de tristeza, como muitos ensinam, não, mas ensinador de justiça que ensine o povo a se alegrar no Senhor. E como pode alguém se alegrar em Deus se ele estiver passando uma fome muito grande na sua vida? É difícil, irmãos. As pessoas não conseguem ser felizes se elas não tiverem uma vida farta na presença de Deus, se ela não tiver uma vida farta diante do Senhor. A palavra de Deus diz que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para com todos. Mas Deus, Ele não quer que você passe na macega, sendo humilhado, sendo pisado, sendo escorraçado. Deus, Ele quer que você seja uma bênção, não só você, mas da sua família. Se isso não fosse realidade, irmãos, então o livro de Deuteronômio capítulo 28 não deveria existir, porque ali Deus faz uma promessa linda para mim e você, dizendo que se ouvires a voz do seu Deus e fizer tudo o que Ele vos ordenar, então será feito o quê? A todas as bênçãos que estão escritas neste livro, preste atenção, virá sobre a sua vida. Então Deus, Ele quer que você seja o quê? Abençoado. Nós lembramos do salmista Davi, falando a palavra de Deus, ele disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então o próprio rei Davi, fui moço e agora sou velho, mas ele nunca viu um justo, irmão, desamparado pelo Senhor, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se existem pessoas em nossos dias, irmãos, que infelizmente estão desamparados, estão mendigando o pão, é porque eles não confiam no nosso Deus, é porque eles não confiam no Senhor. Então há uma necessidade do ser humano, do cristão, acreditar que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se você busca o Senhor enquanto se pode achar, se você invoca o nome dEle enquanto está perto, você vai ser abençoado sim na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Tudo que você fizer, diz o salmista Davi, no capítulo 1, nos versículos que se seguem, tudo que o justo fizer, prosperará. Aonde você colocar as suas mãos, será abençoado, irmãos. Não existe isso, um servo de Deus colocar a mão em algum lugar e as coisas serem amaldiçoadas. Não pode. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é próspero. Ele é abençoador. Deus criou tudo lindo, maravilhoso, para que você pudesse ter tudo na sua vida. Deus só exige algo de você: a obediência. Se você obedecer ao seu Deus, você é abençoado. Então, irmãos, muitas das vezes a pessoa questiona: mas pastor, por que o ímpio
Ele não serve a Deus, ele defama de Deus, ele vive uma vida pregressa. E por que que ele é abençoado? Ou entre aspas, né? Por que que ele tem tudo? A palavra de Deus nos fala aqui no Salmo de número 37. Abre a sua Bíblia aí. Eu quero ler alguns versículos e nós já estaremos encerrando esta parte. Salmo de número 37. Diz assim a palavra de Deus: a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Salmo de número 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que prosperam, dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva murcharão, como a verdura. Versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, habitará na terra e verdadeiramente serás o quê? Alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o que? Todos, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Versículo 7, para nós terminarmos. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intento. Então perceba-se aí o que a palavra de Deus diz, que você não precisa ficar indignado. Tem pessoas que ficam indignadas, mas meu Deus, como é que pode? Não é possível. O ímpio ele prospera. Irmãos, eu não quero saber o que eles fazem para prosperar, porque a Bíblia diz até ser revelado é torpe, é podre. Muitos prosperam na vida de qualquer maneira, fazem falcatrua para enriquecer, vivem de qualquer maneira. Então isso eles vão dar conta ao nosso Deus. Não sou eu que vou julgá-los. Quem sou eu para julgar alguém? Deus é que vai julgar essas pessoas. Vai haver um dia um tribunal de Cristo, e Ele vai julgar grandes e pequenos. Todos estarão ante o tribunal de Cristo, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então esse grande dia já está chegando. E a igreja de Cristo também vai participar do julgamento, porque ela será arrebatada e voltará com Cristo para julgar o mundo. Então você veja bem, Cristo vai julgar este povo. Então você não precisa ficar indignado. Como é que pode? Fulano está crescendo, então não se importe com isso. Se importe em agradar a Deus, se importe a louvar o nome do Senhor, se importe a ter uma vida próspera espiritualmente falando. Deus quer prosperar espiritualmente. Falando de prosperidade, nós não só falamos da prosperidade material não, mas da espiritual principalmente. Porque se você prosperar só materialmente e a sua vida espiritual ficar em declínio, vai haver o quê? Um desajuste da balança, um desequilíbrio, e você não vai poder conviver com isso e vai perder a sua bênção. Então, a vida material tem que estar nivelada com a vida material. E nisso também, a vida material e a vida espiritual, né? Vamos repetir aqui. A vida espiritual tem que estar nivelada com a vida material. Muito bem, né? Presta atenção, né? Não é pegadinha não, mas... Então vocês têm que estar o quê? Nivelado, espiritualmente falando. Não adianta a pessoa ser rica, estar lá em cima, mas a vida espiritual dele está um bagaço. Ele vai ser uma pessoa arrogante, prepotente, e vai perder tudo, vai jogar tudo fora. Por isso que Deus prova primeiro os seus para depois te dar a bênção. Porque se você receber de mão beijada, você vai jogar fora. Então a vida espiritual tem que estar nivelada com a vida material.
E também a prosperidade na área física, da saúde. Deus quer que você seja abençoado. As enfermidades virão sobre os corpos? Virão. Mas Deus quer que você tenha uma vida saudável. Mas você também tem que se cuidar. Ah, mas se Deus quer que eu tenha saúde, por que eu não tenho saúde? Porque você não bebe água, porque você não procura se cuidar. Tem que se cuidar, irmãos. Você tem que fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele. Aquilo que você faz, que você pode fazer, Deus que vai fazer, né? Tem pessoas que não se cuidam. Nós vimos uma reportagem agora há pouco tempo, a mulher com os dentes tudo ruim, e cuidaram dos dentes dela, né? Acertaram aquele dela, ela ficou mais bonita. Então por quê? Porque a pessoa não se cuida. Não foi uma só, não foi vários. Isso nós vimos isso aí no cotidiano, né? Pessoas que estão sempre em descuido com a vida física. Não precisa você estar indo gastando dinheiro numa academia, né? Para ficar com um corpo sarado. Não é nada disso. É você manter a sua saúde. A sua alimentação tem que ser saudável. Tem pessoas aí que se lançam comendo comida imprópria, que vai fazer mal ao seu organismo, e aí acaba ficando doente e morre cedo. Então, se cuida da sua vida também. Então, aqui na Palavra de Deus, para nós encerrarmos aqui essa palestra, esse ensinamento sobre Deus falando para o seu povo através do profeta, né? Ele diz que a tua justiça é como as grandes montanhas. Então, Deus ele vai te abençoar, porque a justiça de Deus é grande como as montanhas. E no livro de Joel, né? Nós estamos aqui no livro de Joel, vendo esta passagem maravilhosa, dizendo assim para nós, que Ele vai nos restituir, no versículo 25, e restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão, e oruga, meu grande exército enviei contra vós. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, Deus também fez uma promessa ao seu povo, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então naquele momento, ali no versículo, antes do versículo 13, fala: se eu enviar os gafanhotos para consumir a terra. Então Deus ele permite que o gafanhoto venha sobre a terra. Mas se o povo se arrepender dos seus pecados, das suas mazelas, se o povo começar a clamar a Deus mesmo, se o povo deixar de fazer a vontade da carne, de fazer a vontade de Deus, irmão, Deus se arrepende do mal que está para fazer no nosso país. Assim como Ele prometeu ao povo de Israel. Deus se arrepende, irmãos. Está acontecendo muita coisa no nosso país. Isso tudo é por causa do pecado do povo. O mundo precisa se voltar para Deus. E nós devemos o quê? Orar. Vamos orar pelo nosso Brasil, para que Deus traga um arrependimento sobre os corações, para que eles venham ao pleno conhecimento da verdade e glorifique ao Deus que está no céu. Amém? Então a palavra de Deus aqui no último versículo diz que o meu povo jamais será envergonhado. Então Deus ele promete a você. Você pode estar endividado, você pode estar cheio de problema, mas sabe uma coisa, o teu Deus, o meu Deus, o teu Deus, ele diz que o meu povo jamais será envergonhado. Então Deus ele não vai deixar você ser envergonhado. Amém?